Olá, caros alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre. Nós vamos iniciar então a unidade número 2, que trata aí sobre hormônios, sistema genital e puberdade. Então agora a gente vai falar um pouquinho o que nós vamos ver durante essa unidade. O corpo do ser humano ele está em constante transformação, constante mudança. E os responsáveis por essas mudanças são os hormônios. Nós vamos ver cada um deles a seguir. E a gente percebe um aumento acentuado dessas constantes mudanças de humor, principalmente na adolescência. Começam a surgir aí sentimentos, dúvidas, preocupações que antes não foram percebidas. E aí a gente retoma isso na adolescência com maior intensidade. Tudo é muito intenso durante a adolescência. Então é sobre isso que nós falaremos nessa unidade número 2. Nós vamos falar sobre os responsáveis pelas mudanças de humor. Nós vamos falar também dos órgãos do sistema genital, feminino e masculino. E estudaremos também a fase da puberdade, que é onde eu falei que surgem todos os sentimentos mais intensos. Então agora daremos início ao capítulo número 1, que trata sobre as glândulas e os hormônios. Considere os grupos de ensaio que estão representados aqui dentro desse slide. Nele, a gente tem duas características, o tipo e a quantidade de hormônio que cada estado emocional de uma mesma pessoa apresenta. Então, nós temos diversos estados emocionais para diferentes produções de hormônio. Lembrando que quanto mais cheio o tubo de ensaio for, maior é a quantidade do hormônio sendo produzido no organismo. Então, vamos lá. Primeiramente aqui, esquizofrenia. A esquizofrenia, para quem não sabe, ela é um distúrbio que afeta a capacidade de pensar, sentir e agir com clareza. Então, a pessoa aí já não consegue ter as ações do próprio corpo. E ela libera muita dopamina. Então, o hormônio responsável aí por essa capacidade de não agir coerentemente é chamado de dopamina. A ansiedade, nós podemos ver que é um pouquinho só do hormônio dopamina. Felicidade, a gente pode ver que é uma grande quantidade de serotonina. Então, qual que é o hormônio da felicidade? A depressão, ela é a junção de dois hormônios sendo liberados em menor quantidade, dopamina e serotonina, o que faz todo sentido, porque a pessoa já não consegue sentir tanta felicidade, né, quando está nesse estágio avançado aí de depressão. Amor. Os hormônios do amor, principalmente, é a ocitocina. Mas aí a gente tem a junção da ocitocina com dopamina e serotonina. A pessoa fica num estágio eufórico, feliz, tudo tá bom, tudo vai agradar aquela pessoa naquele momento. Luta ou fuga. A junção aí de mais dois hormônios, que é a adrenalina, que está representado em laranja, e a noradrenalina, que aí está relacionada ao sentimento de viu o perigo e agiu rapidamente. Então, são esses dois hormônios que fazem aí parte dessa ação rápida. Por toda a nossa vida, nós estamos sob a ação de algum hormônio. Por exemplo, quando nós ficamos com raiva, ou estamos com medo, ou praticamos alguma atividade física, comemos, dormimos, sentimos paixão pela pessoa, todas as nossas ações, a gente libera algum tipo de hormônio. Mas o que seria um hormônio? Os hormônios, eles são mensageiros químicos que auxiliam na coordenação do organismo e na comunicação entre células. Sem os hormônios, não seria possível que nós sentíssemos compaixão pelas pessoas, amor ao próximo. No corpo, nós possuímos 3 tipos de glândulas diferentes. Lembrando que os hormônios, eles só são produzidos nas glândulas endócrinas, que são liberados diretamente na corrente sanguínea, e eles atuam sobre os diferentes tecidos, órgãos e sistemas, e regulam o seu funcionamento.
Então, lembrando que as glândulas endócrinas, o que é endo? É o que está dentro do organismo. Então, essas glândulas produzem hormônios que são liberadas diretamente na corrente sanguínea. Glândulas exócrinas, o que são isso? Elas liberam suas secreções em cavidades corporais ou na superfície do corpo por ductos. Como assim? Observe essa imagenzinha aí, essa segunda imagem. As glândulas sebáceas, por exemplo, elas liberam seu sebo, a sua gordura, diretamente na pele. Ou seja, temos a pele mais oleosa na região do rosto, das costas, por conta dessa glândula sebácea. Nós temos também as glândulas sudoríferas, que elas secretam suor. As glândulas salivares, que secretam a saliva. As glândulas lacrimais, que secretam as lágrimas. E as mamárias, que secretam leite durante a amamentação e em outras épocas também. Gravidez psicológica, por exemplo. Então, as glândulas exócrinas, exo, de fora, elimina o que ela tem produzido. Ela não produz hormônios, ela produz algumas substâncias que vão ser eliminadas pela pele. E o que seria então uma glândula mista? As glândulas mistas, elas possuem as duas funções. Então, elas produzem as secreções exócrinas e também produzem os hormônios, que seria pelas glândulas endócrinas. Como, por exemplo, nós temos aí o exemplo na telinha de vocês do pâncreas. O pâncreas, ele produz tanto hormônio quanto o suco pancreático e ele atua diretamente na digestão de alimentos que acontece no intestino, na porção ali do intestino delgado. E agora nós vamos falar quais são as glândulas endócrinas que nós possuímos no nosso corpo humano. Lembrando, as principais características das glândulas endócrinas: endo, estar dentro do nosso organismo e liberar na corrente sanguínea os hormônios que são produzidos. Quais glândulas nós temos? Vamos lá. Primeiramente, hipotálamo. Não está representado aqui nesse esqueminha, mas fica bem perto ali da hipófise. O hipotálamo, ele controla o funcionamento da hipófise e regula a secreção dos hormônios daquela glândula. A hipófise, ela estimula o crescimento do corpo, regula o metabolismo, controla o funcionamento de diversos órgãos e glândulas. Então, a partir da hipófise que nós temos o regulamento de todos os outros órgãos e glândulas. Glândula tireoide, ela regula o metabolismo. E a glândula paratireoide regula os níveis de cálcio no sangue e acaba contribuindo aí para o bom funcionamento dos músculos. Glândulas suprarrenais, elas estimulam o aumento da glicose no sangue em algumas situações. Ela fica aí logo acima dos rins, dos néfrons. Pâncreas. Pâncreas, ele é uma glândula mista. Ele é tanto exócrina quanto endócrina e mantém a quantidade de açúcar no sangue em níveis ideais aí para o funcionamento do organismo, no caso da função de endócrino. Ovários. Ovários está presente aí exclusivamente nas mulheres e promove o desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. Então, por exemplo, o surgimento das mamas, pelos na região da vagina. E os testículos, que é exclusivo dos homens, promove o desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas. Por exemplo, o desenvolvimento aí de pelos na face, como bigode, barba, o desenvolvimento de testosterona, que a gente vai falar logo depois. Então, aqui eu deixo esse esqueminha para vocês, lembrando que tá faltando só aí o do hipotálamo, tá? Que ele regula as funções da hipófise. E a hipófise regula todas as outras funções, de todas as outras glândulas e órgãos. Então, vou deixar para vocês aí essa representação esquemática. Nas próximas aulas, nós vamos ver aí os hormônios que cada glândula dessa produz.
Mas, de para casa para vocês, eu vou deixar aí a questão número 1 para dar um reforço da página 60. Ela está perguntando assim, ó, diferenciar as glândulas endócrinas, exócrinas e mistas e cite um exemplo de cada uma delas. Então, vou deixar aí para que vocês reforcem aquilo que foi dado nessa aula e logo depois nós discutiremos aí essas diferenças, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.